Mais uma sessão aqui de perguntas e respostas dos grupos. Vamos ver essa primeira pergunta aqui. Mestre, gostaria que falasse sobre relação entre treino de força e perda de gordura. Dizem que em um treino de força o corpo usa a gordura como fonte de energia por até 48 horas. Isso é real? E qual a relação na prática? Isso aí hoje já é praticamente um mito que tem sua fundamentação, mas já está começando, ainda bem, a cair por terra. Então vamos dar uma resumida em coisas que eu já expliquei por aqui. Nós temos 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. O nosso corpo, está no nosso DNA, na grande maioria de nós seres humanos, ele não quer queimar gordura. É o macronutriente que ele gosta mais de estocar. É mais fácil, fisiologicamente falando, para o organismo, estocar gordura e utilizar carboidrato ou proteína. Talvez eu sempre fico pensando nessas assumidades genéticas do nosso esporte, essas pessoas já tenham uma propensão, já estão tendo mudanças no seu código genético. E quem sabe o ser humano daqui a 100, 200, 300 anos já tem isso de jeito diferente. Mas hoje em dia a maioria das pessoas é assim. Nosso organismo não quer queimar gordura. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Ele quer queimar proteína e carboidrato. Porque no nosso DNA, nossa fisiologia aqui está tudo... O cara não quer ficar grande. Ele não entende por que você quer ficar grande. Ele não entende porque você quer ter 50 de braço e fazer 100 quilos de supino. Ele não vê por que isso é racional. E meio que ele tem razão. Então ele quer queimar esses macronutrientes, preservar a gordura. Entendemos isso. Da onde vem essa história aqui da pergunta? É que a gente sabe que um exercício de cardio aeróbico de baixa intensidade, você tende a fazer com que o organismo queime gordura e preserve os outros macros. Baixa intensidade, aquele trotinho, que a gente vê muito comumente nas academias. E que a partir do momento que você sobe essa intensidade, você não prioriza mais a gordura e passa a priorizar os outros macronutrientes. Isso está bem explicado nos estudos. Mas por que eu falei em mito? O que é que nós estamos começando a ver hoje na prática e alguns estudos mostrando que a coisa não é bem assim. Os meus clientes, meus alunos, eu não tenho hoje mais nenhum aluno, que faz cardio tradicional, 40 minutos de esteira. Eu não tenho nenhum. Todo mundo no HIIT. Quando começou a surgir a proposta do intervalado, todo mundo jogou pedra, inclusive eu. Mas eu fui experimentar, porque eu tenho essa curiosidade. E eu fui percebendo que o HIIT me dava, e dava em alguns dos meus alunos, uma queima de gordura muito mais eficaz do que botar o cara 40 minutos na esteira. 50 minutos fazendo trote ou caminhada na esteira. Eu vendo que com o HIIT, essa perda de gordura acelerava muito, chegando ao ponto disso que hoje não tem mais nenhum que não faça HIIT. Depois foram aparecendo estudos que, além de provar que o HIIT, o intervalado, queimava mais gordura, estimulava ganho de massa muscular. Então nós temos estudos falando que os caras fazendo o HIIT, sem treinar com peso, só o HIIT, além de queimar gordura, estimula a síntese proteica. E o que é o HIIT? Altíssima intensidade. Você vai lá, dá uma porrada de 30 segundos, 40 segundos, retorna para uma caminhada lenta. Tem gente que até para completamente. Descansa ali 2, 3, 4 minutos, outra porrada de 30, 40 minutos, descansa 3, 4 minutos. Eu já testei as duas coisas. Essa coisa do cara correr e parar na esteira, eu não gostei, não via o mesmo resultado. O que eu vi o resultado bom, grandes resultados, é o cara dar o tiro, caminhada leve, dar o tiro, caminhada leve. Então a alta intensidade aí tem se mostrado mais eficiente na queima de gordura. Aí desmistifica isso que não está errado, mas não tem a mesma eficácia. Agora, se a pessoa, por alguma razão, alguma limitação no joelho, quadril, tornozelo, não pode fazer o HIIT, porque o HIIT é de altíssimo impacto, ela vai fazer o cardio moderado e vai ter uma queima maior de gordura. Questão de tempo. Você 48 horas fica queimando gordura. Só começa a queimar gordura depois de 30, 40 minutos. Voltamos ao que eu falei aqui no começo. Vai depender dos seus estoques. O quanto você tem de gordura acumulada. O quanto de combustível você deu para o seu organismo, de carboidrato e proteína. Isso é que é determinante para dizer o quanto tempo você vai queimar aquela gordura, ou qualquer outro macronutriente. Então a gente tem que levar muito em conta a individualidade de cada um de nós.
Como é que está a sua situação? Situação do seu aluno. O percentual de gordura dele é muito baixo? Não, o percentual de gordura é muito alto. Isso é que determina como é que você vai utilizar essa gordura. Se você tem um cara com percentual de gordura muito alto, ele ingeriu coisa antes, está dando combustível. Você bota o cara para fazer um exercício de intensidade moderada ou mesmo intervalado. O que vai acontecer? Você não abasteceu o tanque do carro? Você vai utilizar a gordura que está acumulada? Não, você está dando combustível. Seu corpo já teve o trabalho de metabolizar tudo aquilo ali e jogar tudo nos locais certos. Proteína, carboidrato e gordura. Acumulou a gordura também, que é o que ele quer. Aí você dá uma gordura para ele que ele ainda vai começar a digerir. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai lá destruir o que ele teve trabalho para construir ou pegar isso que já chegou? Ele pega o que acabou de chegar. Que ele não vai ter o trabalho de metabolizar e direcionar para onde tem que direcionar. Você acabou de dar um nutriente, vou utilizar aquele nutriente. Então você não vai utilizar a gordura acumulada. Aí cai por terra isso aqui. Você não vai ficar queimando gordura 48 horas. Gordura normalmente, também quando você faz o cardio, sempre é bom dizer isso, você tem uma queima imediata ali. Imediato que eu falo durante o treino, uma queima mais aguda. Mas a tendência é que aquilo pare. Em oposição a um treino bem feito com peso. Quando você treina com peso, talvez no momento do treino você não tenha uma queima calórica na mesma porção do cardio. Só que o cardio, depois que você fez o cardio, essa queima vai parar. O que você fez com o treino com peso? Você vai provocar uma ressíntese proteica em todo o seu dia. Né? Eu sempre brinco. Brinco não, é sério. É 1 hora de treino, mas as outras 23 horas são tão importantes. Porque nessas 23 horas você vai trabalhar com a ressíntese de tudo que você destruiu no seu treino. Então você tem um aumento de metabolismo, que o cardio não vai te dar. O cardio vai te dar aquele aumento agudo, ali. Opa, queimei não sei quantas calorias. Depois parou. Não tem ressíntese. Na musculação não. Você tem uma queima calórica ali, talvez menor que o cardio, mas ela vai continuar nas outras horas do dia para fazer a sua ressíntese. Na medida que isso vai acontecendo diariamente, toda semana, todo mês, se você fizer direito, qual é a tendência? Você aumentar seu metabolismo. Você aumenta a sua taxa metabólica basal. Você aumenta o seu quociente de massa magra, massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais acelerado fica seu metabolismo. Justamente por isso que o seu corpo não quer construir massa muscular, porque dá trabalho manter massa muscular. Desde que você siga a dieta corretamente, dê o combustível correto no momento correto, você aumenta o seu metabolismo, que é alguma coisa que o organismo não quer fazer, mas você vai ensinar ele a fazer. Então essa história de 48 horas queimando gordura com treino de força, não é bem assim, depende do que você tem acumulado. Normalmente o que acontece é isso. Se tiver tudo bem, se não tiver com percentual de gordura muito alto, você vai cada vez acelerar o seu metabolismo e como ali, você está acelerando o metabolismo durante o dia, mas não está fazendo exercício. Você já fez o exercício. Você agora está parado, trabalhando, estudando, dormindo e está fazendo ressíntese. O que é isso? É a baixa intensidade. Baixa intensidade, você utiliza gordura. Aí tem lógica que está falando. Mas isso, repetindo, depende dos seus estoques. Não adianta nada você falar nisso, você está toda vez jogando carboidrato, jogando carboidrato, jogando carboidrato. Ou tendo uma dieta hipercalórica, mesmo com proteína, mas jogando macronutriente, aumentando caloria, o seu organismo não vai usar aquilo que está lá guardado, não. Ele vai usar o que você está dando. Aí se você precisa baixar o percentual de gordura, você vai baixar o percentual? Não. Você está dando combustível o tempo todo, então tem que saber trabalhar a dieta. Vamos aqui para mais uma. Há mais de 10 anos, sem tomar nada, só fiz um único ciclo. Quero fazer outro. Devo fazer como iniciante, mais leve? Deve. Primeiro, também eu sempre defendo dosagens, eu não gosto de dosagens pesadas. Eu acho, e quanto mais eu estudo, eu estou numa pegada assim de estudar muito isso, quanto mais eu estudo, mais eu defendo. Não sei se você se está em todos os TPZAPs, eu tenho distribuído uma teoria que eu batizei por enquanto de VAT, é uma sigla, do cara voltando a ser treinável, vale para o anabolizante também. O que acontece hoje é que as pessoas estão tentando, inclusive atletas, suprir uma deficiência, uma estagnação no treino, aumentando a dosagem que está usando. E não alterando o treino, ou até ficando sem treinar, para ele voltar a conseguir estimular o crescimento muscular. Como é que ele volta a estimular isso? Vocês estão voltando, o que é um erro, na minha opinião, aumentando as dosagens. Nesse caso, você está 10 anos sem tomar, olha que maravilha, receptor levinho, pode trabalhar com dosagem pequena. O que seria aqui uma dosagem pequena? Nós estamos falando de uma ampola de hidroteston,
ou uma ampola de Deposteron, ou 200 a 300 miligramas de testosterona na semana. Para hoje em dia é pouco, mas é isso, na semana, a cada 10 dias, durante 8 semanas. Você pode jogar 50 miligramas, 100 miligramas de nandrolona. Você pode jogar 1 ou 2 comprimidos de Anabol ou Hemogenin junto por 8 semanas. Provavelmente, você não, se tiver tudo bem, você não vai ter. Os efeitos colaterais serão, não vou dizer que não vai ter, mas serão tão baixos que você, mesmo sem pós-ciclo, você vai reequilibrar toda a sua balança hormonal. Então você tem um ganho muito bom, pouca coisa vai te dar um ganho muito bom, com baixo risco de problema. É o cenário ideal para você utilizar o esteroide. 10 anos sem tomar, deve fazer um ciclo leve? Deve fazer um ciclo leve. Devemos sempre fazer ciclos leves ou low dose. Se um ciclo leve não está funcionando, é interessante que você investigue por quê, antes de pensar em jogar a dose lá para cima. Vamos para mais uma. Fred Azevedo, você está usando 20 miligramas de Anabol por semana? Por semana não, estou usando por dia, né? Eu estou usando 10 miligramas dia, não por semana. Uma ampola de cipionato em média a cada 10 dias, faz uso de anti-aromatase? Nenhum. Porque é exatamente o que eu acabei de colocar na resposta anterior. Eu não preciso, porque eu não aromatizo. Um trabalho desse, e eu falo para vocês que às vezes eu até esqueço, eu não estou cumprindo a risca, eu dei uma relaxada, mas era para eu estar usando 1 a 2 comprimidos de Anabol e uma ampola e 200 miligramas, né, de cipionato, 250 miligramas de cipionato a cada 10 dias ou na semana. Eu esqueço. Eu estou esquecendo direto. Mas era para estar fazendo isso. E eu já vinha nessa pegada já há muito tempo. Eu não tenho problema. Não me dá problema nenhum. Eu tenho uma resposta boa em termos de progresso, não saturo meus receptores, porque, colocando de outro modo, pô, Fred, em vez de uma ampola, você podia colocar 2 ampolas? Podia. Mas eu colocando uma ampola só, eu saturo um lote, vamos colocar assim, um lote de receptores, mas mantenho o outro lote desocupado. Então eu nunca tenho risco de saturar e ter que ficar aumentando dose para provocar ganho. Eu sempre tenho o lote ali disposto a receber o cipionato. Então eu joguei um lote, uma ampola na semana, saturei um grupo de receptores. Mas eu tenho outras células com os receptores abertos. É o que vai receber na outra semana, enquanto esse primeiro lote volta a liberar. Aí fica assim. Então eu estou sempre com os receptores abertos, aproveito ao máximo o que eu estou utilizando e com risco quase zero de problema. Por isso não utilizo anti-aromatase. Às vezes eu gosto de jogar um Proviron, não necessariamente pela questão da anti-aromatase, mas pela questão do Proviron, embora eu ganhe esse brinde dele trabalhar, competir com os receptores de estrogênio, ele me ajuda a reequilibrar sempre uma balança hormonal, de um jeito mais tranquilo. Então eu gosto. Às vezes eu posso jogar um Proviron aqui também. Mas em regra é isso que eu estou fazendo. Era para estar fazendo 1 a 2 comprimidos de Anabol e uma ampola de cipionato por semana, uma ampola a cada 10 dias. Fred, quando parar? Se eu ver algum problema nos meus exames médicos. Se eu não vejo problema no meu exame médico, eu não vejo por que parar. Então isso é uma coisa que eu vou seguir direto, a não ser que apareça um problema. Vamos para mais uma aqui. Fredão, período que o pessoal fala de consolidação, a gente sempre tem que fazer, sendo de bulk para CUT ou vice-versa? Se sim, qual deve ser nosso maior ponto de foco nessa fase? Questão do bulk, o pessoal não valoriza, e eu bato muito nisso. Bulking ou off-season, para mim é tão importante quanto para contas. Ah, bulking sai comendo tudo. Eu não vejo assim, meus alunos não fazem isso. Então o bulking você tem que comer bem. O bulking, o off-season, é onde você constrói músculo. Você não vai construir músculo quando você entra em cutting, em pré-contest. Porque você vai entrar com uma dieta hipocalórica. Você estava na dieta hipercalórica, mudou para uma dieta hipocalórica. Então a construção é mais difícil. Qual é o nosso desafio? Se você fez uma construção, teve uma construção bem feita no seu off-season, construiu uma boa fundação, é eu preservar ao máximo o que eu consegui na hora da definição. E não perder o que eu construí. Então você tem esses dois desafios. Você primeiro tem que construir muito bem, com a mesma atenção que você vai dar no cutting, e depois no cutting você preservar o que você ganhou enquanto você tira o excesso de água e gordura. Alguns treinadores falam que você pode ganhar no cutting. Por que acontece? Quando você entra numa dieta hipocalórica, você restringe carboidrato,
você restringe gordura, você tende a melhorar muito a sua sensibilidade à insulina. Se você melhora a sensibilidade à insulina, você tende a queimar mais gordura e preservar mais massa muscular. Então você dá a impressão que você está ganhando mais. Mas acontece que esse quadro tinha que estar acontecendo já no seu off-season, mesmo com a dieta hipercalórica. Ainda que você possa ganhar alguma coisa no cutting, se você fez um bom trabalho na dieta, você ganhou muito mais no seu off. Então você estava com a sua liberação à insulina bem ativada aqui também, no seu off-season, no seu bulking. Você estava ganhando também. Agora, no cutting até pode ganhar alguma coisa. O erro, na minha opinião, é o cara achar ele está ganhando mais no cutting do que ele estava ganhando no off. Não. Ele talvez está mais aparente no cutting o progresso, mas ele ganhou muito mais no off, se a dieta foi bem feita. Por isso que a dieta tem que ter, não é sair comendo tudo. Se sair comendo tudo em muita quantidade, você vai perder sensibilidade à insulina. Se você perde a sensibilidade à insulina, você não ganha massa muscular, não na quantidade que você quer, muito menos com a qualidade. Questão de consolidar, é exatamente esse quadro, você saber como sair de uma fase para outra, tendo feito um bom bulking. Uma curiosidade sempre aparece quando eu falo nisso. Você tem que ter necessariamente as duas fases? Também depende muito. Tem gente que você faz um trabalho de bulking tão bom que eu não preciso fazer cutting. Eu tenho muitos alunos assim. Eu meio que fico um meio termo entre bulking e cutting. Eu não chuto o pau no bulking, eu faço um bom off com o cara e não preciso restringir em cutting. Eu faço algumas manobras só para manter grande, manter alta a sensibilidade à insulina dele. Ele não precisa fazer um cutting, sofrendo um cutting. Então ele segue nesse padrão, se você é uma pessoa normal, eu digo normal, não vai subir em palco para competir, não quer se matar na dieta, não tem essa necessidade de ficar com 5% de gordura. Você consegue construir um bom shape, uma carcaça boa, fazendo essa oscilação, sem necessariamente ter um período de bulking, nem um período de cutting, sem fazendo, sabe, vai fazendo isso e subindo, vai melhorando cada vez mais o seu bulking, e melhorando mais o seu cutting e conhecendo, percebendo como o seu organismo se comporta nessas fases. Mas não precisa necessariamente fazer um bulking e fazer um cutting. Você pode ir tocando a vida. Não, eu não quero competir, eu não vou botar sunga, nem bermuda, nem biquíni, não vou competir, tudo bem. Então tem que fazer um trabalho de oscilação e vendo qual período. Poxa, vou tirar aqui de repente 2, 3 semanas, vou fazer um aporte calórico maior, que eu estou definhando muito rápido, vamos dar uma trancada. Pronto. Chegou naquela condição, que você recuperou aquela condição anterior, você volta para a dieta normal. Então não tem necessariamente, se você não vai competir, ter um período de bulking e um período de cutting. Você pode ir trabalhando isso, mas o mais importante sempre é entender, o seu off-season, o seu bulking, o período de dieta mais hipercalórica, não pode ser feito nas coxas. Eu vejo muita gente falar aí, não, come de tudo, toma tudo toda hora. Não é assim. Você tem que ter a mesma atenção, porque essa é a sua fase de construção muscular. Você não vai construir no cutting, ou se construir é muito pouca coisa perto do que você tinha que estar fazendo durante o seu off-season. Então, muita atenção com isso, não relaxa a guarda. O seu bulking é muito importante. É aqui que você vai construir massa muscular. Não é no cutting, é no bulking. Tem mais uma aqui. Relação do GH com a diabetes. Ouvi dizer que quem é usuário de GH pode ter grave diabetes. Pergunta de leigo em GH, sempre tive medo de tomar por conta de ter algum caso de câncer na minha família, no meu lado materno. Preocupação legítima ou nada a ver? Preocupação super legítima. Nós não temos, embora digam que tem, nós não temos nenhum estudo confirmando o vínculo do hormônio de crescimento com o aparecimento de câncer. Mas nós temos uma incidência grande, principalmente de bodybuilders, que desenvolveram leucemia com o uso de grandes doses de IGH. É bom evitar. E quando a gente fala em anabolismo, isso vale até para anabolizante, embora a gente não tenha tanto essa comprovação, essa ideia. O anabolismo ele é o problema da insulina, que eu já expliquei para vocês. O anabolismo ele é geral. Porque a gente tende a falar em anabolismo, pensar em músculo. Músculo, calma. A insulina, por exemplo, que eu citei, é um anabólico no quadro todo. Você vai ganhar mais massa muscular, mas você pode ganhar gordura também. Então as células estão trabalhando num outro nível, anabólicos. Você tem uma célula ali cancerígena, que está meio adormecida, ela pode acordar e começar a trabalhar. Ela entra num ambiente anabólico para ela também. Daí a crença de que o GH pode causar isso por causa das evidências de atletas que desenvolveram leucemia. Só que, qual é a dosagem que o atleta vai usar de GH? 2 UI dia?
que para a medicina já é muito. Não, os caras usam 15 UI, 18 UI, 20 UI, 30 UI, aí vai num podcast e fala que tomou 2 UI por dia. Conversa, joga muito mais do que isso. De qualquer maneira, eu sempre recomendo muito cuidado. Eu não defendo, se você tem um vínculo, um caso de câncer assim, primeiro grau, né, pai, mãe, irmão, na família, está muito ligado, é que você use hormônio de crescimento. Faz um trabalho com outras coisas, não precisa necessariamente do GH. Até porque o GH, para valer a pena, já expliquei para vocês, se não vai botar aí 4 e dia, eu acho que nem deve colocar, nem entrar nessa história, fora o custo. Então o seu medo tem fundamento e é interessante que você não trabalhe com o GH. A questão da diabetes não é que o GH gera diabetes. GH é antagônico à insulina. Quando você tem GH alto, você tem insulina baixa. Quando a insulina está alta, o GH está baixo. O cara começa a usar o GH. Se eles são antagônicos, o que acontece com a sua insulina? Você vai baixar a secreção de insulina. Se você baixa a secreção de insulina, você pode desenvolver diabetes. Por que se faz uma brincadeira no meio do bodybuilding que os atletas hoje são todos diabéticos? Porque para usar o GH, o que ele faz? Ele tem que ter insulina. Sem insulina, você não tem anabolismo. O GH vai ser muito mais importante na lipólise, na queima de gordura. Eu preciso da insulina para ganhar massa muscular, ganhar volume. Então, o que ele faz? Ele usa o GH e entra com a insulina exógena, a insulina de fora, só tendo cuidado dos horários do dia que tem o GH, dos horários que tem a insulina. Daí se brincar, cara, todo mundo hoje, todo bodybuilder é diabético, porque ele fica usando insulina. Porque como ele está com o GH muito alto, e ele sabe que se ficar com o GH muito alto, a produção de insulina cai, o que ele faz? Insulina de fora. E vai trabalhando com as duas drogas. Então elas são antagônicas. Daí se dizer que o cara quando usa muito GH pode desenvolver diabetes. Se você usa GH 1, 2, 3, 4 I por dia, segunda a sexta, descansa sábado e domingo, por um período estipulado, sei lá, 8, vai dando descansos nos fins de semana. Durante 8 semanas você faz um trabalho de segunda a sexta, descansa fim de semana, segunda a sexta, descansa fim de semana, 8 semanas, na outra semana você cai para 4 dias, descansa 3, vai fazendo um rodízio por 6 meses, isso tem que ser pelo menos 6 meses. Também não adianta entrar com o GH por menos de 6 meses direto, mas fazendo essa rotação, a chance de desenvolver diabetes é muito pequena. A não ser que você já tenha uma propensão. Não vai acontecer. Acontece no bodybuilding por causa das dosagens dos caras que vai lá para cima. Então, realmente, nesse caso, ele acaba desenvolvendo diabetes porque ele acaba com a produção de insulina dele. Aí tem que usar insulina exógena. Mais uma aqui, é a última desse pacote. Pode misturar hormonas. Hormonas, quem usa essa expressão é algum membro que é de fora do Brasil. Portugal se fala hormonas, Espanha se fala hormonas. Pode usar hormonas base oleosas de várias velocidades, trembolona rápida, com Droteston, por exemplo, na mesma seringa. Pode, mas eu não recomendo. A gente já conversou isso aqui nos TPZaps, não se combina oleosa com aquosa. Antes eu falar da resposta aqui, só para a gente revisar. Aquosa, liberação rápida. Oleosa, liberação lenta. Quando as duas entram no mesmo local, você aplicou no ombro, as duas no mesmo local. O que a gente está comprovando, que já se vê com a experiência, é que a aquosa ela vai cair a absorção dela. Ela vai ser absorvida na velocidade da oleosa. Para muita gente, não quer dizer nada, vou assimilar de qualquer jeito. Tudo bem, só que dependendo do que você quer fazer com essa aquosa, se o seu objetivo é que essa substância aquosa entrasse rápido na circulação sanguínea, você vai perder esse objetivo, que ela vai entrar na mesma liberação da lenta. Então tem que ter essa atenção. Se forem duas oleosas, uma de assimilação rápida, tem alguma testosterona, como o cipionato de assimilação rápida, e uma trembolona de assimilação, cipionato de liberação lenta e a trembolona de liberação rápida, o que vai acontecer aí? Você vai ter a tendência a trembolona a liberação que seja mais lenta. Eu não vejo problema nesse caso. Porque a trembolona, o potencial dela não está necessariamente ligado à velocidade de absorção, e sim à capacidade que ela tem de tanto anticatabólica como anabólica. Então, se ela vai ser liberada devagar ou rápida, no caso da trembolona combinada com uma testosterona mais lenta, não vejo problema. Claro, eu não sou um defensor do uso da trembolona, eu realmente não vejo por que as pessoas estão nessa loucura de trembolona. O custo-benefício é péssimo. Ela a médio prazo vai te causar muito mais problema do que coisas boas. Não vejo porque a pessoa, se você já tem acesso a uma testosterona, ou você tem acesso a uma nandrolona, uma boldenona, pode combinar, por que você vai usar trembolona? Eu não vejo necessidade. Aí você vai dizer para mim, muitos,
podem pensar, mas os bodybuilders usam, que a trembolona seca o cara. Mas eu não estou usando só trembolona. Então, é o que eu falei do GH. Mete 15, 20 UI de GH para dentro, a trembolona que está secando o cara. Está secando o cara é o GH. Vocês estão vendo hoje, eu falo mal de trembolona e estanozolol, eu critico há décadas. Hoje as pessoas já estão tendo coragem, porque quando eu criticava eu levava pedrada, mas hoje já estamos falando. Vocês estão vendo relatos aqui no Brasil hoje, gente com trembolona, dos distúrbios psicológicos que tem. Então é uma droga que atua na cabeça, no neurológico, arrebenta seu rim, mesmo numa dosagem considerada moderada. Então, embora eu tenha dito que você pode usar as duas por conta da liberação pós-aplicação, eu não defendo o uso de trembolona. Quero deixar isso bem claro. Vou encerrar esse pacote e separar outro aqui pra gente.